Boa noite, pessoal.
dá pra ficar brincando. É chato, uma bengala é chato, mas é necessário. Se faz necessário. A senhora tá com 73 anos. A senhora não tá mais pra brincar de, ai, vou pular corda. Ela tá aprendendo a dançar, tá melhorando. Aí eu fui perceber, né, o jeito dela andar na rua, que, sabe? Sabe como é? Agora ela tá avançando muito pouco, né? Uhum. Porque ela ficou esse tempão com dificuldade. É. Dificuldade. Ai, meu Deus. 2 anos de recuperação. Eu imagino. Mas, aí depois eu tipo assim, pode fazer que vai outro lugar e ok. Graças a Deus, né? É, então, minha mãe agora tá voltando a sair com a bengala, mas tudo por quê? Ela com meu pai, não, você não sabe pôr lixo na rua, deixa que eu ponho. Meu pai, não, deixa que eu vou pôr lixo na rua, já tá tarde. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos sim. Joia. Sim, estou ouvindo aqui. Legal. Obrigada a todo mundo pela presença. Só avisar para, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, por favor, a gente vai esperar mais alguns minutinhos para ver se mais gente vai entrar também. Beleza?
Olá, boa tarde. Tem alguém aí? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tem gente aqui sim. É que eu tinha falado um pouquinho antes de você entrar, que a gente ia esperar alguns minutinhos para ver se tem mais gente para entrar Boa ainda, noite, acabei de entrar também, José Luiz. mas logo a gente começa. Oi, Zé Tá, Luiz. Boa tá noite. ok. Obrigado, viu? Imagina. Ah, eu esqueci mesmo. Bom, pessoal, boa noite. Como estão todos? Vamos começar. Acho que quem ia entrar, acho que já entrou. Se entrar mais alguém depois, a gente segue. Queria começar agradecendo, a Larissa, que vai ser quem vai dar o curso, e agradecer a todo mundo que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para estar aqui. Esse curso, ele é uma realização de um compromisso do plano de ação de um governo aberto. Ele é a ação 3 do compromisso 3, de prestação de contas. E daí essa ação é realizar ao menos 2 treinamentos a respeito de contas públicas para os servidores e conselheiros. Então, é por isso que a gente está aqui. Eu sou a Brenda, eu trabalho na Secretaria de Transparência, né? Esqueci de me apresentar. Eu trabalho com a Daniele, acho que algumas pessoas aqui já conhecem. Ela não está podendo estar aqui essa noite com a gente, mas a gente vai seguir. Deixa eu ver. Perguntas, a gente vai. Pode colocar pergunta no chat, se vocês quiserem, tem o chat. Mas no final a gente vai abrir também, né, Larissa? Um tempinho para quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa. Então, se não responder na hora ali que tiver no chat, não se preocupem, que a gente vai abrir um tempinho no final. Bom, é isso. Larissa, se você quiser começar, se apresentar e partir,
Fique à vontade. Obrigada, Brenda. Eu quero agradecer todo mundo aqui presente, agradecer também à Secretaria de Transparência por liderar esse processo. Bom, eu vou já. Eu preciso virar a host para poder compartilhar a tela, que daí eu já compartilho a apresentação, Brenda. Tá, deixa eu ver. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Ou se a Dani que teria que fazer. Deixa eu ver aqui. Que ela era a host, né, naquele de ontem. Não tô encontrando aqui, não. Peraí. Porque eu também não sou. Mandei mensagem aqui pra ela. Só fazendo uma contribuição, Brenda, as reuniões do passado, a Dani fez todas pelo Google Meet. Eu não sei se por essa questão está tendo alguma dificuldade para compartilhar a tela, mas Na pelo verdade, Google Meet todas deram certo. no Google Meet a gente tinha só 1 hora, né, de videochamada. E daí no Zoom tem mais tempo. A Ah, Dani tá. tem a conta paga, né? E daí é meio que infinito, assim, de tempo. Não que a gente vai ficar aqui a noite toda, gente, não é isso. Mas é que foi pra gente não ter tanto problema com aquela questão de ter que sair da sala, abrir outra, que eu lembro que a gente teve essa questão. Uhum. Sim, sim. Porque no Google Meet você padroniza, né? Você coloca o tempo que você quer, né? Aí você, quando acabar, parece que tem que fazer uma nova, alguma coisa assim. É. É que como vai ficar gravado, aí o Google ele limita mesmo por conta da gravação. Se fosse só uma reunião livre, aí não teria problema. Entendi. Enquanto isso, só posso fazer uma pergunta? Teve bastante adesão na primeira turma? Os conselheiros municipais, no geral, aqui de Mogi, o pessoal participou? Só por curiosidade? Teve bastante inscrições. Eu não lembro exatamente o número agora, mas teve bastante inscrições. Mais de 40, mas acabaram participando menos. Sempre assim, né? Uma porcentagem menor que vai de fato participar. Sete. Mas ontem tinha 32 pessoas. Nossa, bastante. É.
Legal, bom. Engraçado que eu achei que hoje à noite ia ter mais pessoas do que É, ontem. Porque ontem eu foi à também. tarde. Sim. Hoje a adesão foi mais baixa. O pessoal já deve estar tudo já tá indo já pro feriado já. Mas aí é muita antecedência, né? É É, literalmente para não pegar trânsito, né? Nesse pra... é verdade. Verdade, Larissa. Consegui falar aqui com a Dani, ela já tá sabendo e ela vai liberar aqui daqui a pouquinho. Assim que ela conseguir, ela já libera você, Lara. Beleza. Enquanto isso, só compartilhar aqui com vocês, ó, tá na minha mão o que eu recebi do pessoal do Lidera. O pessoal deu um treinamento pra gente, orçamento público, algumas coisinhas aqui, tá bem legal. Eu guardei a minha via aqui para eu mesmo poder consultar um pouquinho. Show de Mas bola. sempre conhecimento, embora saiba um pouquinho a coisa, sempre aprender um pouquinho mais vale muito a pena. Até agradeço, viu, Larissa, Brenda, pessoal aí que participa do Governo Aberto, a importância de vocês aí para a gente, né, os conselheiros. Muito obrigado, viu? Imagina. Legal. Agora vai. Vocês estão vendo? Vocês vão me avisando, porque depois eu não vejo vocês. Tá Sim, compartilhado aqui, certinho. Beleza. Então, gente, vamos lá. Deixa eu ficar aqui isso, tela cheia. Qual que é a ideia de hoje? A gente dá uma introdução sobre o conhecimento de orçamento, né? Tanto da parte de. Era só. Pronto, não, que estavam me ligando aqui, já bloqueei. Bom, vou me apresentar brevemente. Eu sou a Larissa, já as pessoas também me chamam de Larissa Demarco, mas o nome completo é Larissa Carolina de Almeida Marco, para quem não sabe. Hoje, atualmente, estou secretária adjunta de Finanças, já fui secretária adjunta de Planejamento. Eu sou mestre em Economia, sou especialista em Planejamento e Gestão de Cidades, sou gestora pública, tenho intercâmbio de mérito acadêmico na área de Contabilidade e Gestão Pública pelo Instituto Politécnico de Coimbra. Então, toda a minha vida, minha trajetória sempre foi na área de planejamento, e orçamento, né? E agora, mais recentemente, na parte de execução orçamentária. Também tem um livro publicado recentemente, chama Receita Municipal, como a estrutura federativa brasileira afeta a capacidade de arrecadação e determina o grau de dependência dos municípios. Então, eu vou ter a ideia hoje é a gente ter essa breve conversa. Eu trouxe um apanhado, inclusive, para a gente entender como que é composto o nosso orçamento hoje, não só do ponto de vista de Mogi das Cruzes, mas também do ponto de vista nacional. E depois, no final, eu abro para perguntas para vocês, vocês podem tirar a dúvida de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Esse material aqui que o Felipe já mostrou é o meu companheiro de toda a vida, né? Esse material. Porque o que significa, né, a gente pensar o orçamento? O orçamento é a tradução de uma peça de planejamento. É um planejamento que cabe em planilha. Então, assim, desde a nossa Constituição Cidadã, o Estado foi reafirmado como uma das funções a parte do planejamento. E por que isso? Porque antigamente a gente tinha uma ideia de realizar a despesa por realizar a despesa.
E a gente passa, a partir da nossa Constituição Cidadã, a trazer a execução orçamentária como uma solução dos problemas sociais. Então, o planejamento está previsto na nossa Constituição, tanto como uma função de Estado, mas também como instrumento de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA, que eu vou falar aqui para vocês, a gente vai falar cada uma dessas peças. Também está previsto no nosso capítulo de orçamento dentro da nossa Constituição. Bom, então, antes de a gente falar de planejamento e orçamento público, a gente também tem a previsão de participação social, que eu acho que é muito do papel de vocês enquanto conselheiros. Então, dentro da nossa Constituição, a gente está num Estado democrático de direito e a gente também tem uma previsão dentro do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é ter a participação popular na elaboração e na discussão dos planos e dos orçamentos. Então, como eu estava falando, o nosso orçamento a gente considerado um orçamento moderno, porque ele tem como ênfase a busca pelo resultado, né? Então, a gente não realiza uma despesa sem que essa despesa vá levar a uma solução de um problema social. Então, é a ênfase no fim, que é a sociedade, e não nos meios, não na administração. E é importante a gente frisar isso, porque o pessoal fala assim, mas antigamente não era assim. Não, não era. A gente também teve, ao longo da história brasileira, a gente teve um orçamento muito pautado na manutenção da máquina, né? Então, não que a máquina não seja importante, mas o fim era a máquina pública. E daí eu estou falando no tempo do Império, começo da nossa Primeira República. Uma dos princípios que está previsto, inclusive, na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, buscar o equilíbrio entre as contas públicas, né? Então, a gente estabelecer metas realistas de execução e de arrecadação, e tem que ser um reflexo das nossas demandas sociais, né? Então, a gente também tem que ter metas que são realistas. Então, não adianta eu fazer um orçamento com uma receita superestimada, que depois ela não vai se realizar, eu não vou ter condições de pagar as minhas despesas. E não adianta também eu prever como meta eliminar, erradicar a pobreza se eu não tiver condições, não só financeiras, mas também de produzir políticas públicas para atingir esse fim. E, de novo, né, a gente precisa ter setores estruturados e um quadro profissional suficiente e capacitado para fazer o atendimento da prestação dessas políticas públicas. Então, esse quadrinho aqui, acredito que o Felipe também tem na mão dele, que é o nosso ciclo orçamentário. Então, o nosso ciclo orçamentário, a gente pode falar que ele é dividido em 3 grandes eixos, que é a parte do planejamento, da orientação e da execução. Então, hoje nós estamos em 2024, a gente está no penúltimo ano do nosso plano plurianual. É um plano de quadrado no primeiro ano do exercício do mandatário e vai até o primeiro ano do próximo eleito. A lei de diretrizes orçamentárias ela serve para orientar, a partir do plano plurianual, a elaboração da lei orçamentária. E a lei orçamentária, ela vai tratar da execução, ela vai dar o detalhamento da execução desse orçamento. Então, assim, o que é o PPA, né? O PPA, ele é o principal instrumento de planejamento previsto na nossa Constituição. Então, nele vai ficar declarado o conjunto de todas as políticas públicas de governo para o período de 4 anos. Como eu falei, ele é elaborado no primeiro ano no primeiro ano da eleição, né? A pessoa é eleita dentro do primeiro ano, ela vai ter até agosto para fazer a elaboração do PPA. No caso de Mogi das Cruzes, a gente tem datas diferentes, não são as mesmas do governo do estado e do governo federal. Isso foi feita uma alteração na nossa lei orgânica. E ele vai valer durante 4 anos, pegando o primeiro ano do mandato seguinte. Então, assim, a elaboração dele tem que partir com base numa estratégia e definição de programas para resolver problemas sociais. A parte de implementação, a gente vai ter a operacionalização do plano, que é aprovado pelo Legislativo. E aqui e dentro do PPA a gente tem valores estimados de despesa. Aqui a gente não tem um valor detalhado, né? Aqui no PPA a gente não faz uma diferenciação da origem da fonte do recurso, mas a gente vai ter a informação sobre o tipo de recurso e o tipo de despesa que eu vou estar despendendo. A parte de monitoramento, então acompanhamento e execução do plano e fazer as correções, se a gente identificar que
uma meta, um indicador que foi previsto, ele não é compatível, ou ele não vai ser possível de realizar, ou eu subestimei a meta que eu coloquei, a gente pode fazer a revisão desse plano. E depois fazer a avaliação se aquilo que a gente está fazendo é sentido, e, enfim, é o ciclo que ele sempre se renova. Então, como eu falei, o plano plurianual é o principal instrumento de planejamento público. Ele tem uma orientação estratégica das prioridades e metas de governo, que depois vão ser traduzidos em programas e ações. Eu vou falar isso mais para frente também. E no final, o plano plurianual ele pode virar uma grande planilha, né? A gente codifica isso. Ele vai apresentar as despesas de capital e de custeio de toda a área da administração pública. Então, inclusive no plano plurianual, eu vou ter as informações sobre o SEMAI, sobre o IPREM. Se a gente tivesse um banco de fomento, também teria que ter essa informação aí. Então, ele é um projeto de lei que ele é enviado ao Legislativo até o dia 15 de outubro, no caso do governo do Estado e do governo federal. Na Prefeitura de Mogi das Cruzes, a gente faz esse envio até, se não me engano, ficou até dia 30 de outubro. E ele tem vigência nos 3 últimos anos de gestão e do primeiro ano da gestão seguinte. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama também de LDO, ele também é um dispositivo previsto na nossa Constituição e que ele é reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai compreender as metas e prioridades da administração pública. Aqui eu vou estabelecer as metas e as prioridades para o próximo exercício. Então, a LDO de 2024, que a gente fez em 2024, ela vai estabelecer as metas e as prioridades para 2025. E ela vai fazer a orientação da elaboração da lei orçamentária. Então, por exemplo, na própria LDO, eu posso estabelecer qual que é o número de audiências públicas que eu vou realizar, se eu vou fazer um plebiscito, se eu vou fazer alguma consulta pública. Na LDO, eu organizo isso. E também na LDO, eu vou colocar as alterações da legislação tributária. Ou seja, quando a gente faz um projeto de lei que altera a nossa tributação, seja para tributar mais ou para dar isenção, a gente faz esse projeto de lei específico durante o exercício, mas ele só vai poder valer no próximo exercício. E ele vai ter que constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E também estabelece a política de aplicação de agências financeiras e órgãos oficiais de fomentos. Lembrando que não é o nosso caso, a gente só tem como autarquias o SEMAI e o IPREM. A Lei Orçamentária Anual, aí aqui vai ser um documento que eu vou expressar todas as ações, identificando uma por uma qual que vai ser o recurso orçamentário que eu vou usar nela. Então, qual que é a fonte do recurso, e eu vou dar o detalhamento da forma como eu vou gastar. Então, se eu vou comprar material de consumo, se eu vou fazer uma subvenção, se eu vou ter uma terceirização de um serviço, eu vou detalhar linha por linha qual que é o gasto que vai ser e qual que é a fonte do recurso. O orçamento ele vai abranger as metas das receitas e as despesas, evidenciando a forma como eu vou realizar os programas de governo para o período de um ano. E aqui meio que cruzando também com o papel da Secretaria de Transparência e Dados Abertos, a gente tem uma palavra que a gente fala accountability, porque ela é em inglês, porque não existe uma tradução simples dela para o português. Mas é uma ideia de responsabilização permanente dos agentes públicos em relação aos atos e as omissões, inclusive, que são praticadas. Então, é meio que uma ideia de responsabilização, mas não de responsabilização punitiva, e sim de uma responsabilização no sentido de cuidado mesmo, né? Acho que a palavra assim, melhor que vem à minha cabeça é de apreço à coisa pública. E a avaliação da conformidade com a legalidade, com a economia, com a eficiência, né? A efetividade das políticas públicas que são planejadas. Nesse sentido, sempre tendo essa palavra como fundo, eu vou falar um pouquinho da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é importante a gente entender como que a gente tem o nosso orçamento hoje, porque ele é constituído dessa forma. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é uma lei recente, ela é uma lei de 2001, e ela vem para, não que não existissem leis anteriores que falassem sobre a responsabilização fiscal, existiam, mas ela faz uma junção dessas leis. E ela surge justamente num período de globalização da economia e que a gente estava, de um clamor popular muito forte, porque a gente estava num período inflacionário muito alto, né? Então, assim, é importante lembrar, né, que a gente
vem num processo de redemocratização, então, no período que a gente teve endividamento público muito alto durante o período da ditadura. Então, quando a gente redemocratiza, a gente passa a conseguir olhar o que era o orçamento público e a gente consegue enxergar qual que era o tamanho da nossa despesa, né? Na ditadura, esses dados eles não eram informados e a população, de forma geral, não tinha essa informação, né? Se hoje poucas pessoas que a gente tem aqui hoje na sala estão interessadas em orçamento, na época da ditadura, poucas pessoas nem conseguiam em se interessar porque elas não tinham nem como ter acesso à informação. Então, vem dessa crescente de endividamento e vem de uma pressão internacional muito forte do Fundo Monetário Internacional, especificamente, para que a gente demonstrasse boas práticas de redução da nossa despesa, né? Então, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece alguns critérios e algumas regras para que a gente possa executar melhor a nossa despesa, né? Que a gente possa fazer de forma mais racional o uso da nossa receita. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai preconizar o equilíbrio entre a receita e a despesa, ela vai colocar metas fiscais e ela vai falar que a gente tem que prever os riscos fiscais. Os riscos fiscais, no caso nosso municipal, a gente, e, enfim, de todos os entes, né, do Estado e governo federal, a gente faz essa previsão dos riscos fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, lá a gente estabelece quais vão ser os mecanismos que a gente vai adotar caso a gente tenha um período de recessão. Então, lá a gente coloca quais são os possíveis riscos. Então, tipo, no caso da pandemia, pensando o ano de 2021, que em 2020 a gente tinha pandemia, a gente tinha que prever, inclusive, a continuidade dessa pandemia. A gente vai estabelecer critérios e formas de limitação de empenho. Então, eu posso estabelecer que o meu orçamento vai ser executado em cotas. Então, por exemplo, não liberar que todo o orçamento seja executado ou seja empenhado de uma vez. Fazer a previsão das alterações da legislação tributária, vai colocar as condições das exigências para o uso do recurso das transferências públicas, então as transferências do Estado, do município, no caso de financiamento, a forma de utilização do montante da reserva de contingência, então eu estabeleço critérios para eu poder acionar a reserva de contingência, e a concessão ou ampliação de benefícios de natureza tributária. Então, se eu vou conceder, eu quero incentivar um determinado setor, eu tenho também que fazer a previsão dessa renúncia de receita. Agora, também entrando um pouquinho na área da Brenda, a gente também tem a lei de transparência, que ela determinou aos estados da federação que qualquer pessoa física ou jurídica tem que ter acesso a determinadas informações, né? Então, no caso da despesa, a gente tem que ter os atos publicados pelas unidades gestoras, a gente tem que ter informação da execução da receita, disponibilizar os dados de forma aberta. E no quanto das receitas, a mesma coisa, forma de lançamento, recebimento das receitas, quem são as unidades gestoras dessas receitas. Bom, voltando agora, então, dada essa introdução, voltando um pouco para a parte do plano plurianual, a gente tem a organização de programas. E esses programas, a gente organiza ele falando qual que é o objetivo que esse programa quer atingir, indicadores, quais vão ser as ações que eu vou fazer e quais vão ser as metas que eu quero atingir, né? Então, o programa ele vai estar dividido com as informações dos objetivos, ele vai discriminar os resultados que a gente quer alcançar. Então, geralmente sempre a resposta do programa tem que responder a um problema social. Os indicadores vão mostrar a realidade atual e aquela que eu quero alcançar. Então, se você pegar o nosso plano plurianual, vai ter lá índice recente. Porque no momento da elaboração daquele plano, eu tinha um determinado índice, eu tinha um dado, ou eu tinha uma fotografia. E essa é a fotografia da gente hoje, ou a informação mais recente que eu tenho fotografada, e qual que é a nossa expectativa de atingimento futuro no final do PPA. Então, daqui 4 anos, como eu quero estar nessa meta e nesse indicador. Vou ter a divisão entre projetos e atividades, vou estabelecer os valores para realizar isso e eu vou ter as metas físicas. As metas físicas é aquilo que eu vou entregar de fato. Então, por exemplo, vou reformar escolas. A reforma de escola vai fazer parte de um programa de educação infantil. Vai ter um objetivo, vai universalizar o atendimento de creches. Eu vou estabelecer quais são os meus indicadores. Eu vou colocar, sei lá,
o IDEB como referência de indicador, e a minha meta física vai ser reformar 5 escolas. Então, é aquilo que eu de fato entrego. Pode ser número de atendimentos, a meta física pode ser o número de alunos que eu vou atender, no caso da merenda, pode ser o número de refeições diárias, enfim. Aí, daí, dentro de cada um desses programas e desses projetos, a gente pode estabelecer uma unidade de medida que a gente vai querer atingir. Dos programas, a gente tem 2 tipos de programa. A gente tem um programa finalístico, que é aquele que entrega de fato alguma coisa à população, entrega um serviço. Então, são os programas da saúde, da educação, habitação. E a gente tem os programas de apoio administrativo, então, que geralmente estão ligados às secretarias meio. Então, no caso da Secretaria de Finanças, a gente tem um programa que se chama Mogi Eficiente, e lá eu vou ter as informações sobre o pagamento da nossa dívida ativa, dos encargos sociais, encargos financeiros, precatórios. Então, geralmente, esses são associados aos programas de apoio administrativo. Ele dá condições para que a gente faça a entrega dos nossos programas finalísticos. Nas ações, a gente faz uma distribuição também, a gente separa entre o que é uma ação-atividade, uma ação-projeto. Ação-atividade é toda ação que a gente faz de forma contínua, então é a manutenção do serviço público, é a manutenção daquilo que já existe. Então, é o funcionamento da escola, é a compra da merenda, sempre vou fazer isso. E o projeto é aquilo que eu faço de forma determinada. Então, no caso, a construção de uma escola. A expectativa é que você inicie a construção e que você termine, você entrega. Você acaba, ela tem fim. E depois, o gasto dessa escola passa a ser, de novo, uma ação, atividade, né? Ela é contínua. Dos valores, a gente separa as despesas entre despesa de capital e despesa corrente. Despesa corrente, de novo, é aquilo que a gente sempre faz, é a nossa rotina, é aquilo que a gente faz para manutenção das políticas públicas, e despesa de capital é aquilo que é pontual. Então, no caso, com uma obra, é pontual, o pagamento da dívida é uma despesa de capital, porque também é pontual, aquisição de maquinário, computador, então vou comprar um caminhão, é pontual, um computador, é pontual, então tudo isso é uma despesa de capital. Quando a gente faz a construção de programas, eu gosto de fazer essas perguntas, porque daí a gente já vai sabendo mais ou menos como que a gente vai organizar esse programa. Então, primeiro, o que eu quero fazer? Então, no exemplo aqui, a gente vai fazer construção de escolas. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma necessidade de um número X de novas vagas. Quantos que eu vou fazer? Então, no caso aqui, estou chutando que eu vou construir 10 creches. Aonde? Eu vou estabelecer que vai ser nos bairros de maior demanda, ou de maior vulnerabilidade. Você vai estabelecer os critérios. E como? A partir da elaboração de projeto e uma contratação. Aí eu posso fazer a elaboração do projeto dentro da Secretaria de Urbanismo, por exemplo, e fazer a contratação da obra diretamente na Secretaria de Infraestrutura, enfim. Isso vai a cargo do gestor. Quem que vai fazer isso são as secretarias envolvidas, então, no caso, a secretaria responsável vai ser a Secretaria de Educação, mas ela vai precisar do apoio das demais secretarias. Quanto que vai custar e qual que é o período que eu quero fazer a entrega dessas 10 unidades. Então, como eu falei, o plano plurianual, no final das contas, ele é traduzido em uma planilha. E isso serve justamente para que todo mundo no país inteiro tenha condições de entender onde é aplicado o recurso e que os órgãos de controle, né, os tribunais de contas, tenham condições de aferir isso. Aqui vocês vão ver que a gente tem uma codificação de 18 dígitos, sendo que os 5 primeiros são dígitos que eu vou falar de institucional. Por quê? Porque de prefeitura para prefeitura, o número de secretarias muda, o número de departamentos muda, depende da complexidade de cada um dos órgãos. E esse número fica a critério do gestor atribuir. Então, no caso aqui, o exemplo que eu estou utilizando, eu estou falando que o órgão é a Secretaria de Educação, então o dígito dele, da secretaria, vão ser 2 dígitos, é o 08, e que a minha unidade orçamentária vai ser o Departamento de Educação Infantil, que no caso aqui vai ser o 002. Quando eu estou falando do propósito, né, por que eu vou fazer esse gasto, qual que é o objetivo que eu quero atingir, esses números aqui, eles são pré-determinados por uma portaria interministerial, que é a portaria 42 de 1999.
Então, assim, em qualquer município, no estado, no governo federal, todo mundo que fizer uma aplicação de recurso na educação, para sempre vai ser o número 12. E no caso, na subfunção, que é o que a gente chama de função, na função educação, e no caso, a subfunção de educação infantil vai ser o número 365. Então, isso é padrão para o país inteiro. E depois, quando a gente está falando dos objetivos e as justificativas e os indicadores, que é como que eu atrelo isso ao meu PPA, ao meu plano plurianual, eu vou ter outros 8 dígitos, que é o programa. Então, no caso aqui, o programa de ampliação de rede de educação infantil, pode ser esse nome, pode ser um nome fantasia. E a ação, que vai ter 4 dígitos, que no caso vai ser a construção de unidades de educação infantil. Esses outros 8 dígitos, ele também é institucional, ou seja, vai depender do gestor qual número que ele quer atrelar. Tem prefeituras que colocam 4 no começo, quando vai falar que é um programa de investimento. No nosso caso, ou a organização do nosso plano plurianual, a gente estabeleceu que os programas eles iam ter números muito atrelados à secretaria responsável, depois eu mostro como que é essa organização. E as nossas ações, elas também estão ligadas ao número das nossas ações, estão ligadas ao principal objetivo do desenvolvimento sustentável que ela está contribuindo. Eu acabei nem falando isso na aula de ontem, esqueci, mas agora eu lembrei. Então, todas as nossas ações, os númerozinhos dela estão atrelados ao principal objetivo do desenvolvimento sustentável que a gente está contribuindo. Então, ou seja, a gente tem todos aqueles 18 números que eu falei, e a gente tem mais esses números aqui, que são os elementos de despesa. Depois do elemento de despesa, a gente também tem os subelementos, mas aí eu não quis trazer para cá, porque daí é muita informação, e eu acho que no básico aqui já serve para vocês como instrumento de monitoramento das políticas públicas, né? Então, o elemento de despesa, ele também é determinado por uma portaria interministerial, no caso a portaria 163 de 2021, e ela vai ter as informações, é um padrão também, porque então, ou seja em Mogi das Cruzes, ou Oiapoque, ou no Chuí, sempre vão ter esse mesmo código. Então, o primeiro código, e ele vai variando, tá, gente? Cada uma das despesas que a gente tem, esse código vai mudando. Mas o primeiro código, eu vou trazer a informação de qualquer categoria econômica. Então, ou seja, qual que é o tipo de despesa que eu estou realizando, se é uma despesa de capital ou se é uma despesa corrente. O segundo vai ser o grupo de despesa. Então, no caso aqui, como a gente está fazendo uma construção, eu estou fazendo um investimento. Poderia ser o número, se a gente estivesse falando de 3,3, poderia ser uma despesa corrente e o grupo de despesa seria de custeio. A modalidade de aplicação, então, no caso aqui, a aplicação direta, porque eu vou fazer a construção de forma direta pela administração pública. O elemento de despesa, que no caso aqui são obras e instalações. Então, dado esse parâmetro assim dos códigos, dos números, vamos agora olhar para a receita. A receita é mais dificilzinha de entender, porque todo ano, praticamente, o Tribunal de Contas muda a codificação das receitas, porque ele vai juntando algumas, mudando algumas taxas, enfim, vão se criando novas receitas. Então, mas basicamente, a receita é todo aquele recurso que é arrecadado pela administração. E eles são computados num determinado período. Ou seja, toda receita eu vou levar em consideração que ela vai ser arrecadada no dia 1º de janeiro e até 31 de dezembro, e isso vai me fazer, inclusive, fazer a estimativa para o próximo exercício, né? Porque, como vocês já devem imaginar, a gente tem uma sazonalidade das nossas receitas, né? Então, o município, de forma geral, arrecada bastante no começo do ano, principalmente por conta de IPTU. Depois a gente vai tendo as oscilações durante o exercício, porque tem gente que paga em uma parcela, faz parcelado, tem o ISS que daí vai de acordo com a atividade econômica, e daí também tem as transferências do Estado e da União para a gente. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte: a receita de capital é aquela receita que ela é extraordinária, ou seja, ela é pontual. Um financiamento é uma receita de capital, a venda de um imóvel, se a prefeitura quiser vender um prédio, é uma receita de capital, é aquilo que não vai se realizar sempre.
E a receita corrente é tudo aquilo que a gente sabe que a gente vai arrecadar. Então, é tributo, a parte de taxa de melhoria, são as taxas, são as multas, então tem receita industrial, tem as transferências correntes, isso tudo entra dentro da caixinha das receitas correntes. E quando a gente olha na despesa, como eu havia falado, a lógica é a mesma. Então, a despesa de capital é aquilo que é pontual, que eu sei que vai acabar, que tem um prazo determinado para eu fazer aquele pagamento. E no caso das despesas correntes, é aquilo que para sempre eu vou ter que pagar. Então, eu sempre vou comprar merenda, eu sempre vou comprar medicamento. Mas nem sempre eu vou construir um hospital ou construir uma escola. Aqui eu trouxe para vocês a receita resumida de 2024. Eu coloquei aqui estimativa porque a gente ainda não apurou tudo, né? A gente ainda não fechou o nosso exercício. Então, a prefeitura, a gente teve a estimativa para 2024 de 1.800 a receita de capital, e daí quando a gente está falando de receita de capital, é a nossa receita de investimento de 357 milhões, e a nossa receita intra-orçamentária de 8 milhões. Aí, quando a gente está falando de receita intra-orçamentária, é aquilo que a gente recebe dos entes da administração pública como um todo. Então, né, é aquilo que a gente recebe de receita, seja do SEMAI, então, no caso, assim, o SEMAI faz pagamentos para a administração pública, porque, no caso, o SEMAI tem uma dívida com a prefeitura. Da mesma forma, o SEMAI, ele tem tanto receita quanto despesa intra-orçamentária, porque a gente também paga ao SEMAI as contas de água da administração. E na parte do IPREM, que é a parte dos aposentados da administração pública, que também tem a nossa receita intra-orçamentária, que é a parte patronal e a parte que eles recebem dos servidores. Então, somando os três entes, a gente tem um valor estimado para 2024 de 2.700. Eu falei que ia ter as numerações, mas eu acabei não colocando. Aqui está a divisão das nossa despesa dividida pelo programa, que é o que está previsto dentro do nosso plano plurianual. O nosso plano plurianual é dividido em 19 programas. Então, na parte de aprimoramento da gestão pública, a gente tem a parte de manutenção, que é um programa meio de apoio administrativo. E os demais a gente já está falando de programas finalísticos, aquele que entrega de fato um serviço, uma política pública. Como eu falei, o nosso plano plurianual, ele sempre buscou responder um problema social. Então, a gente não necessariamente tem uma secretaria só responsável por um programa. Então, eu vou trazer o exemplo do programa Primeiros Passos, que é o programa com foco na primeira infância. Aqui a gente tem o atendimento, a gente tem a ação direta da Secretaria de Educação, de Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social para o atendimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, toda a despesa realizada com esse público está dentro desse programa. E do lado aqui a gente tem a nossa despesa distribuída por ente. E aqui só um destaque, que vocês vão ver a Câmara aparecendo na despesa e a Câmara não aparecendo na receita. Isso porque a Câmara não tem receita própria. É a Prefeitura que faz o repasse mensal à Câmara para ela poder custear as despesas dela. Então, e aqui está a distribuição por secretaria. Aqui eu deixo para vocês a referência que eu usei. Então, no caso, a nossa Constituição, para quem tiver mais interesse em se aprofundar na parte de orçamento público, esse livro do Giacomoni é muito bom, ele é simples, eu uso a edição de 2017, mas ele é muito bom, e aqui no caso eu não troquei, porque, gente, desculpa, eu sou professora e eu também às vezes dou aula sobre a Prefeitura de São Paulo, mas eu vou fazer essa correção que já era para eu ter feito. Eu vou interromper aqui de compartilhar para voltar a ver vocês, e daí a gente abre para perguntas. Acho que a gente está em poucas pessoas, acho que nem precisa levantar a mãozinha para fazer as perguntas, acho que pode fazer direto, só que aí eu só vou pedir para a gente tomar cuidado de não interromper ninguém. Manda ver, Felipe. Se ninguém fizer, eu faço. Eu não tenho algumas perguntas aqui. Bom, parabéns aí, obrigado.
Então, eu vou ser bem direto. Vamos lá. Eu estou pesquisando, pelo menos tentando estudar um pouquinho sobre emendas parlamentares. E a pergunta é bem objetiva. Existe algum código? Você falou muito dos números, né, das parametrizações existentes, né? É, enfim, que demonstra tudo, as receitas, as despesas, mas tem como saber os números? Existem códigos específicos para a gente classificar as emendas parlamentares? Tem sim. Então, assim, eu tô vendo aqui se eu consigo E elas seriam receitas de abrir aqui. capital? Elas são receitas. Não. Então, vamos lá. Essa pergunta sua foi ótima, porque a emenda é uma pegadinha. As emendas, elas podem vir tanto como receita de capital como receita corrente. Isso depende. Quando a gente fala de emenda, existem, se for do governo federal, eles fazem uma categorização pelas emendas, né? Eles falam de portaria e tudo mais, que hoje em dia tem emenda de relator, emenda de orçamento secreto, emenda PIX e tudo mais. Mas toda vez que vier uma emenda, dentro do orçamento da prefeitura, ela vai começar com. Vai ter um lugar que vai ter escrito vínculo. O vínculo é o 08. Sempre. Emenda é 08. Recurso de transferência corrente. O vínculo é o 05. Recurso de fundo municipal, que é no caso dos conselhos, o recurso começa com 03. Recurso do Estado, 02. Recurso de financiamento, 07. Esse é o parâmetro padrão nacional, não é de Mogi. É um padrão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque o município de São Paulo, por exemplo, como eles Tá. têm Tribunal de Contas próprio, eles usam uma outra codificação. Então, por exemplo, aqui em Mogi, no estado de São Paulo, com exceção de São Paulo, da cidade de São Paulo, recurso do Tesouro é 01 para todo mundo. Então, é 01 Tesouro, 02 Estado, 03 fundos municipais ou fundos especiais, 05 transferências da União, 07 financiamento e 08 emendas. Então, só a título de curiosidade, a Prefeitura de São Paulo, o Tesouro é 00. Tá? Aí vai mudando isso de. E daí eu não sei te falar dos outros estados, porque, vou ser sincera, eu nunca fui olhar os municípios dos outros estados. Eu sei daqui de São Paulo e da União. Isso quando a gente está olhando para a despesa, esses vão ser os códigozinhos. Quando a gente olha na receita, na tabela de receita, sempre vai ser criada uma nova rúbrica. Então, assim, você vai ter informação que é uma receita de transferência, só que, como, por exemplo, vai vir uma receita do deputado, sei lá, X. Renata Abreu. XPTO. X. Deputado XPTO. Ele resolveu mandar uma emenda para Mogi das Cruzes e essa emenda especificamente para construção de um hospital. Quando a gente faz o registro dessa receita no município, a gente cria necessariamente uma nova linha. Só que quando você faz a criação dessa nova linha, ela vai estar atrelada à receita de emendas. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui, O até que para você vocês falou até verem. então dos códigos, você estava falando do ponto de vista da despesa, certo? Só para Olhando a não despesa, esses são os códigos das Isso. despesas. Agora você está falando da receita, tá? Entendi. Da receita. Aí, quando a gente olha para a receita, eu vou compartilhar de novo a tela, porque eu baixei aqui do site da Transparência, que é muito simples vocês pegarem no site da Transparência nosso, tá? Então, essas aqui são as receitas do município. Vocês estão olhando? Eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês conseguirem ver. Quando vocês baixam, vem toda essa planilha, tá? Ó, cada receitazinha, tá vendo que tem uma codificação? O começo dela tem um número que é parecido, porque elas fazem parte do mesmo tipo mesmo tipo de receita. No caso aqui, a Perfeito. gente está falando sobre imposto sobre o imposto específico. Então, todo mundo começa com 01, 01, 01, 01, 001, depois muda para 2. Aí aqui é o imposto de renda, aqui é sobre o imposto de renda dos trabalhadores. Então fica 01, 01, 01, 3. Aí esses códigos aqui eu não lembro, tá? Eu sempre baixo a tabela. E isso vai ser para todo tipo de receita. Aí as taxas também vão mudando.
remuneração, aí aqui são os tipos de transferência. A receita de remuneração, por exemplo, é quando eu tenho um recurso que está numa conta corrente e esse recurso rende. Que é o Então, eu caso tenho um do Fundeb, por rendimento. exemplo. Hã? É o caso do Fundeb, por exemplo. É o Fundeb caso tá do aí também. Fundeb também. Então, aí a gente tem cada uma dessas linhas que vão sendo criadas. Aí agora aqui, ó, peguei aqui uma emenda, ó. Vou selecionar, não sei se para vocês aparece selecionado, só confirmem para mim. Aparece. Aham. Então, tá vendo aqui, Como é que ó? você sabe que é emenda? Porque tá vendo, ele tá escrito literalmente EP, que é emenda parlamentar, Marie Ah, Hello, Pix demanda, e no caso aqui, quem cadastrou essa receita colocou esse número que está associado à emenda que ela mandou. Aí aqui mais para entendi. baixo, ó, tá vendo aqui tem um monte de portariazinha? Portaria, não sei o que lá. Isso também são Sim. emendas. Aí no caso aqui do deputado Gambale, do deputado Orlando Silva, essa portaria aqui, essa aqui não é emenda. Isso aqui é um incremento que o Ministério da Saúde fez de recurso. Mas isso é publicado por uma portaria, porque sempre vai ter a informação da portaria, porque isso está no Diário Oficial da União. Então, no Diário Oficial da União vem publicado o número da portaria, e daí você consegue ver para que eu posso gastar esse recurso dessa receita. Aí aqui a gente tem mais uma emenda, enfim. E tá vendo que ele vai seguir numa outra ordem? Porque esse tipo de receita, ele é cadastrado ao longo do exercício. As que são padrões são aquelas que a gente vê todo ano. Então, todo ano vai ter o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Acho que é isso que significa sigla. Você que é da educação. Isso. Não, sim, é isso mesmo. Aí você Tem um tem o pessoal da educação PNAT, que aqui é de também. transporte, que é o Programa Nacional de Transporte. Aí a gente tem os repasses que a gente recebe do Estado. Aí tá aqui embaixo, ó. Cota parte de ICMS, a cota parte do IPVA, a cota parte do IPI. Aí a gente tem as transferências. Aí as transferências do SUS, a gente vai ter tanto estadual quanto da União. E daí a gente vai ter um monte de outras receitas, ó. O Fundeb tá aqui embaixo, ó. Aí você viu que o começo do código do Fundeb é diferente do começo do código dos tributos. E assim Sim. vai. Aqui são os fundos municipais, que também estão cadastrados. E, enfim, aí vai, aí tem as outras receitas até. E aqui embaixo a gente tem as deduções, tá? As deduções, o que são? É aquilo que a gente paga de volta, tanto para a União quanto para o Estado. Então, a gente também tem a dedução do Fundeb, que a gente também contribui para o Fundeb. Essas colunas aqui do lado, se vocês baixarem o site da Transparência, a gente tem informação mês a mês do arrecadado. Então, deixa eu só ampliar aqui, ó, que a gente vai ter informação daquilo que foi previsto na nossa lei orçamentária e quanto que a gente arrecadou. Então, assim, se eu ocultar aqui essas colunas dos meses, a gente tem a informação certinha, linha a linha, tanto da receita que a gente previu, quanto que a gente arrecadou. Então, como a gente já está em novembro, então, para a gente atingir aquilo que a gente previu arrecadar de IPTU, tá aqui. Então, assim, vai dar uns 6 milhões ainda falta para a gente arrecadar. E o mesmo se acontecer o contrário. Então, ó, se a gente for pegar aqui, ó, o ISS a gente está bem abaixo do que a gente previu. Então, a gente está em novembro, a gente teria que arrecadar 23 milhões em um mês. E daí é legal que vocês conseguem fazer o acompanhamento da oscilação da nossa receita. Então, deixa eu parar aqui. Então, Só para concluir, assim, a questão das emendas, assim, ontem, se não me engano, teve uma auditoria que foi pelo menos publicada, a auditoria da CGU, de 30 municípios irregulares, que é a questão das emendas parlamentares, e isso foi até bloqueado. Aí você falou mostrou aí na receita. Como é que eu sei, por exemplo, que essa que você mostrou um exemplo, que essa emenda PIX aí, dos deputados que aparecem aí, se realmente se converteram naquilo que era o propósito, né, na meta, assim, ou enfim, numa construção de uma escola ou de alguma outra coisa específica, a qual foi a destinação desse recurso. é que eu não baixei a planilha de despesa, mas assim, basicamente, você pode entrar no site de transparência, na parte de despesa, e colocar a fonte do recurso, e você vai colocar 0,8.
Perfeito, eu Quando você não sei colocar aqui. 08, ele vai puxar tudo, todas as emendas. E daí vai estar por extenso qual que é a fonte da receita. Ah, tá, entendi. Perfeito. Não, dá para fazer dá para pesquisar então, porque não, realmente Dá eu para pesquisar. E estou agora você sabe o começando a código, pesquisar é sobre o tema. 08. Eu tenho dúvida, não sei ainda, tá? Aham. Entendi, tá? Não, perfeito. Você começa com. Na verdade, são. O vínculo completo são 8 dígitos. Mas ele sempre vai começar com 08. Quando você colocar a pesquisa, você coloca 08 e ele vai pegar todo o resto do final. E daí você vai ter essa informação lá. E Tá. daí, geralmente, as emendas parlamentares, quando você faz a publicação, você tem a licitação dessa emenda, ela é pública também no Diário Oficial. Então, no caso dessa publicação que foi feita dessa fiscalização, você vai ter lá o número dessa emenda. Se você jogar isso no Diário Oficial da União ou do Estado mesmo, que do Estado, as nossas publicações de Mogi das Cruzes saem no Diário Oficial do Estado e no site do Leis Municipais. Você joga esse número, que é um número mesmo, né? Vai ter o número do processo, vai ter o número, vai ser EP e um monte de dígito. Se você jogar lá, ele vai vir a informação da publicação dessa licitação. Tem que ser público, não tem como não ser, senão o município nem recebe o recurso. Então a gente publica essa informação lá e você vai ter informação sobre essa licitação. No site da transparência também você consegue fazer monitoramento das obras. É que existem emendas que não vêm para a obra, que vêm, por exemplo, para aquisição de medicamentos. Mas também necessariamente quando for fazer aquisição, a Secretaria de Saúde, ela faz a publicação de qual foi a portaria que destinou aquela emenda e quais foram os medicamentos, material médico hospitalar ou para que foi destinado aquilo. Maravilha, perfeito, muito bem explicado. Então, só para deixar muito claro para mim também, essa questão nacional que estão falando que tem pouca transparência ou nenhuma transparência em relação às emendas parlamentares, inclusive o ministro Flávio Dino bloqueou essas emendas, isso não se aplica em Mogi ou se aplica? Como é que está essa Não, vamos questão da lá. Então, transparência das assim, emendas uma coisa secretas é no isso, orçamento? isso para você saber de todas as emendas de forma geral. A crítica do Flávio Dino, que ele está bloqueando as emendas, são as famosas emendas do orçamento secreto. Por que ela chama emenda do orçamento secreto? Porque você não sabe quem que é o parlamentar, o partido que está destinando esse recurso, e você simplesmente faz a transferência ao município sem passar pelos ministérios. Porque não é que é sem passar pelos ministérios. Antigamente, as emendas, o deputado ou o senador, que também pode vir emenda de senador, o parlamentar, ele fazia a emenda fazendo indicação por um ministério. Então, existia um critério. Então, assim, no caso da saúde, tinha o deputado X queria investir na atenção básica. Essa emenda ela era aprovada pelo Ministério da Saúde, passava pela Secretaria Nacional de Saúde Básica para depois vir para o município. Quando teve na gestão Bolsonaro o aumento gigantesco de emendas, foi um volume de emenda muito grande, criou-se essas emendas do orçamento secreto, do qual eu não trago a informação de quem está destinando e para quem está destinando e por que está, inclusive, Tô muito aqui. recurso de uma Travou. determinada emenda e não vem para que eu vou gastar essa emenda. Então, o município ele pode gastar com o que ele quiser. Então, isso Entendi. não é transparente. Gastar com quiser e não ser tão transparente. Entendi. Assim, necessariamente o município vai ser transparente, porque o município vai publicar a licitação, vai publicar a despesa, ele vai falar com o que ele Assim, gastou. Mas o processo de por que esse parlamentar está destinando esse recurso aqui? Então, assim, teve muitos casos, inclusive, de deputados de outros estados transferindo recurso para São Paulo, por exemplo. Por quê? Por que um deputado de Minas Gerais está transferindo recurso para o estado de São Paulo? Para que política pública que ele está contribuindo? Ele vai fazer, porque assim, todas as políticas públicas são feitas de forma integrada com o governo federal e com o Estado, tem uma lógica, né, de prestação de serviço. Se eu não sei esse caminho, se eu não sei para que eu estou destinando, eu não tenho um planejamento. Então, eu estou gastando por gastar, que é justamente o que
a nossa Constituição e a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal quer impedir. A gente quer gastar para responder a uma demanda, um problema social. Então, é por isso que o Flávio Dino, inclusive, fez essa suspensão dessas emendas, algumas emendas chamada de emenda PIX e tudo mais, porque se eu simplesmente ia, destinava, o recurso vinha. Peraí, só que eu acho que o meu outro fone também acabou a bateria. Fala alguma coisa, Felipe, só para ver se eu vou te ouvir no meu computador. Não, estou acompanhando não. então, essa grande questão aí, estou acompanhando e você está correto, assim, é uma grande discussão e a questão política envolvida aí, mas não vou entrar nesse mérito não, mas eu não vou tomar muito seu tempo, nem o tempo do pessoal aí também, mas eu te agradeço, Larissa, por me explicar, assim, eu sei que Mogi tem inclusive a sexta cidade mais transparente aqui do estado de São Paulo, né? E essa questão aí que eu vejo é uma briga nacional e eu queria saber que ponto isso reflete aqui em Mogi, entendeu? E você explicou muito bem, e eu vou estudar Do mais ponto de sobre o vista tema dos depois também. municípios, é muito legal. Porque do ponto de vista dos municípios, o município vai ter da das políticas públicas, né? Então, assim, não tá de forma. Você perde a articulação, você perde a eficiência no tratado dessa política pública. E do ponto de vista de accountability, né, de responsabilidade, por que que a pessoa está fazendo determinada transferência, né? Então, assim, vou usar o exemplo do presidente da Câmara hoje, né, o Arthur Lira. Ele destinou mais de 30 milhões para um município que o pai dele é prefeito. Então, isso é ético? Isso é justo? É um município de pouquíssimos habitantes. Tem essa relevância? Então, assim, são várias coisas que a gente pode questionar enquanto sociedade civil. Do ponto de vista do gestor público, é interessantíssimo. Eu vou falar quando eu estava na secretaria da CEPLAG. Para mim é um saco, porque quando você recebe uma emenda, geralmente o deputado ele quer estar presente na entrega da política pública, ele tem direito de se valer daquele ganho político. E muitas vezes chegava o recurso e eu não sabia se eu já podia usar ou não, porque eu não sabia quem que era o deputado que tinha me mandado. Aí, às vezes, a gente Entendi. começava a executar aquele recurso, aí aparecia um fulaninho, mandava ofício, falando, eu mandei recurso para você. Bom, se você não me oficializar que você mandou, esse recurso é nosso, a gente faz como a gente quiser. Então, basicamente é isso. Legal, legal, muito bem explicado, obrigado. E Governo Aberto é um programa, anotei aqui, é um programa administrativo meio? Governo Aberto, será que vai continuar? Você já sabe se vai continuar futuramente ou vai por água abaixo? Eu acho que daí, assim, o governo aberto em si, na verdade, é uma lei. A gente tem a lei de acesso à informação, né? Isso é uma lei federal, ninguém pode alterar isso. Se vai existir o governo aberto da forma como é hoje, aí eu acho que compete à próxima gestora eleita decidir, né? Não sei se vai ter uma secretaria ou não, se a gente vai ter esses momentos aqui de curta discussão e transparência, eu não sei. Aí eu acho que cabe aos próximos gestores que vão assumir a administração em 2025. Perfeito. Porque não faz sentido, né? A gente tem um plano de ação, primeiro plano de ação em governo aberto, e isso está em alta no Brasil como um todo, está ganhando ascensão, e simplesmente acabar seria, assim, até um desrespeito com a sociedade civil, não comigo, não é isso. Enfim, mas tá. E começar a falar das ODS rapidinho, que cada ação, que cada tá ligada com algum objetivo Mas aí de eu acho desenvolvimento que sustentável. daí. Pode falar. Tá cortando, Larissa, tá cortando. Oi? Oi, Larissa, pode repetir? Cortou aqui para mim. Tá me ouvindo? Tô. Não, é que eu acho que daí cabe a vocês, enquanto sociedade civil, a fazer a pressão e fazer o monitoramento das atividades da administração. Uhum, sim, sim. Você ouviu a pergunta dos ODS que eu perguntei? Não, não ouvi. Tá. Eu perguntei. Você comentou que as ações da prefeitura, algumas ações que vocês fazem, elas estão ligadas normalmente com algum objetivo de desenvolvimento sustentável. Onde que eu vejo isso? De que forma clara eu consigo saber que tal programa, tal ação está ligada a tal ODS? Dentro da página da transparência e também na página da Secretaria de Finanças, você baixa o PPA completo. Lá você tem todas as informações de como foi construído, qual foi a metodologia que a gente usou e quais são os respectivos objetivos para cada um dos programas.
Muito bem, obrigado. Era isso que eu tinha anotado aqui por enquanto. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso vai ficar gravado e depois a gente tem acesso a esse material que você apresentou aqui. Ele está um pouquinho mais completo do que eu tenho aqui, que é esse, foi atualizado aí por vocês, inclusive, eu acho que, enfim, repaginado, tal. E a pergunta é se você poderia compartilhar isso conosco ou se eu vou conseguir ter acesso a isso em algum lugar. Eu vou Apenas mandar uma para a base de Brenda. dados assim para eu guardar no meu computador, se você Eu vou puder, mandar para né? a Não sei se Brenda e daí pode. a Brenda responde sobre a gravação e sobre onde vai estar esse documento aí. Ah, tá bom. Sim, está sendo gravado, respondendo. E quanto ao material, se a Larissa disponibilizar, a gente disponibiliza, sim. Se ela deixar, a gente disponibiliza, sim. Gente, lembrando que, assim, além de ser secretária, eu também sou professora, então dei os devidos créditos à minha produção intelectual quando se vocês forem usar esse material. Não, sim, ele está completo, tanto é que tem seu histórico lá na Larissa. Claro, mérito total seu, sim, concordo. Parabéns, viu? Obrigada. Mas alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Então, a gente está aqui por causa da ação do plano de governo aberto, não é, ô, Brenda? Só por causa do Exatamente. plano de ação governo aberto, certo? Tem como, só para fins oficiais, vocês registrarem isso? Que, assim, a gente já teve aqui em Mogi 2 fóruns para os conselheiros municipais, já teve 2, e esse é um treinamento para todos os conselhos, ou seja, que engloba todos os conselhos que existem aqui em Mogi. E eu observo isso na minha participação aqui em Mogi, que a maioria do pessoal fala muito de orçamento, mas a questão de entendimento sobre o orçamento, que é isso que vocês estão fazendo aqui, se eu não me engano, foi pela primeira vez que a gente teve um treinamento para os conselheiros. Então, só registrar lá para que, né, em fins oficiais futuros, né, olha, Mogi das Cruzes já ofereceu um treinamento de orçamento público para todos os conselhos. Só para ter certeza, todos os conselhos da cidade receberam o convite? A Dani até me passou uma lista de e-mails de conselhos, então eu acredito que são todos. Não teria que tirar essa dúvida com ela, mas eu acredito que sim. Não, tudo Fê, bem. só para falar, assim, a gente já fez esse treinamento várias vezes, né? Desde 2021 a gente tem essa articulação junto com os conselhos, né? Eu acho que como parte do nosso plano de governo aberto é o primeiro porque a gente terminou o plano de governo aberto agora recentemente. Mas inclusive a gente já Aham. fez atividades dentro de alguns conselhos que nos chamaram. Então, assim, a gente, Ah, sim. enquanto poder executivo, a gente sempre espera uma demanda dos conselhos, porque a gente também não pode ficar interferindo na execução da sociedade civil, mas os conselhos que demandaram esse tipo de conversa, enfim, de esclarecimento, a gente fez sim. Uhum, uhum. O da educação, sempre o pessoal, assim, pelo que eu vejo muita gente falando, tanto de orçamento, e a gente bate a cabeça às vezes tal, mas não que seja um problema, né? Isso a gente está tentando buscar aí e agradeço o treinamento isso aí. É isso. Legal, obrigada, gente. Larissa, tem mais alguma coisa para acrescentar? Então é isso, eu já salvei aqui o documento, vou passar para a Brenda agora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu coloco também lá meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, enfim. Depois, não lembrou aqui agora, quer mandar uma mensagem no particular, então eu vou deixar meu contato também. Show. Legal. Gente, queria então agradecer, já que o pessoal não tem mais dúvidas, até colocaram ali no chat, agradeceram, por mais conteúdos assim, e é bom ter esse feedback, legal. É, muito obrigada a todos que participaram, obrigada pelo tempinho que vocês disponibilizaram, principalmente a Larissa, muito obrigada, nossa secretária adjunta de Finanças, por compartilhar o conhecimento dela com a gente. E queria só aproveitar a oportunidade, o Felipe até falou sobre isso estar, esse treinamento, né, ser oficialmente gravado e tal.
No final desse mês, a gente vai fazer um workshop de transparência e a gente até vai fazer um apanhado geral de como tem sido o governo aberto em Mogi, né? Desde de que começou essas ações. E vai ser muito legal esse workshop, vai ter várias coisas relacionadas a esses assuntos. Se quiser, eu posso dar um spoilerzinho. É, vai ter temas como transparência, os avanços da transparência no executivo, novas aplicações de tecnologia no portal da transparência. A gente vai passar pelo portal. Um dos membros lá da Secretaria de Transparência vai fazer um tour com a gente pelo portal. Informatização no urbanismo com o Geomogi e o A Prova Digital, dentre outras coisas legais aí. Se vocês tiverem interesse, esse evento que a gente vai fazer chama Transparencidade, ele é o segunda edição, já teve o ano passado, e esse ano a gente vai fazer de novo, só que dessa vez vai ser só um dia e vai ser online, 100% online. Então, vai ser fácil de todo mundo participar. Se vocês quiserem, estão convidados, mas a gente vai fazer a formalização da divulgação daqui a pouquinho e vocês vão poder se inscrever para participar e estar junto aí, em mais esse evento de transparência. É isso, gente. Muito obrigada mais Ô, uma Brenda, vez. Pode vai falar. ser esse evento do Transparencidade vai ser, já tem a data e vai ser gravado? Para quem não conseguir acompanhar online, vai poder consultar depois? Vai ser dia 29, sexta-feira, no final desse mês. Vai ser das 10 da manhã até as 17 da tarde. E quanto a ser gravado, eu acho que sim. Provavelmente vai ser pelo Zoom também. Então eu acho que vai ser gravado sim, eu acredito que sim. Posso confirmar depois com a Dani, mas eu acredito que sim. É isso. Mais alguma Muito pergunta? Então, obrigado. não é pergunta não, convite Bom, aí, pessoal, Fórum de Educação Ambiental, não sei se é transparência, o pessoal vai fazer alguma participação lá também, mas é um sábado, dia 30 do 11, um evento super importante, com foco em ações climáticas, eu vou estar lá participando também como voluntário, e só convidar a galera que puder participar, eu acho que tudo liga tudo, né, quando a gente fala de uma coisa, a outra coisa liga a outra, e tá tudo interligado aí, só convidar todos vocês aí, pessoal que não sabe, né, vocês participantes aqui do chat. Obrigada, Fê. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite, então. Até a próxima. boa Valeu, noite. gente. Obrigado, boa Muito noite, tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.